Linguiça de carne humana, vendida em açougue, longe de qualquer suspeita. Uma história que mais parece filme de terror. No vídeo de hoje, eu vou te contar uma história que ocorreu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, durante o século XIX. Uma história que envolve ganância e crueldade. Fatos inacreditáveis e reveladores. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é meu canal no YouTube. O ano é 1863. José Ramos e Catarina Palci se conhecem em um local visitado pela elite da cidade. Os dois se casam. Marido e mulher possuem o mesmo desejo criminoso. Os dois escolhem vítimas em potencial, pessoas com bens materiais e sem parentes próximos. Com a vítima escolhida, começa o modus operandi. Catarina seduz o homem, marca um encontro e leva a vítima para a casa do casal. O marido aguarda a chegada dos dois. A recepção é longe de qualquer suspeita. No ambiente totalmente controlado, a vítima é degolada e tem os objetos roubados. É aqui que entra a ocultação das evidências do crime. José Ramos, marido de Catarina, tem uma parceria criminosa com Carlos Klausner, o açougueiro do bairro. Klausner esquarteja a vítima, tira a carne e produz linguiça que logo em seguida é comercializada ali mesmo, no açougue, para a comunidade. O número de vítimas é impreciso. Documentos da época apontam para 6 pessoas executadas desta forma cruel. Em um dos casos, um homem foi morto e até o cachorro dele não foi poupado. Tudo para não deixar rastros. O número exato de vítimas é um grande mistério. Existem provas de que 6 pessoas foram mortas desta forma cruel. O desaparecimento repentino das vítimas repercute na cidade. As autoridades são pressionadas pela opinião pública. O açougueiro Klausner fica assustado e decide ir morar no Uruguai, mas a viagem nunca aconteceu. Ao saber da intenção de Klausner, José Ramos mata Klausner e esconde o corpo em casa. O casal José Ramos e Teresa Palci agora se apossam dos bens de Klausner. Questionado sobre a ausência do açougueiro, José Ramos diz que Klausner vendeu o açougue para ele e foi morar no Uruguai. Como José Ramos e nem Catarina sabiam fazer as linguiças, o açougue não dá mais certo. O que o casal sabia mesmo fazer era matar. E foi matando mais 2 pessoas que os crimes começaram a ser desvendados. Um ano após o início dos assassinatos, o comerciante Januário Martins Ramos da Silva e o caixeiro viajante José Inácio de Souza Ávila são vistos pela última vez na casa de José Ramos, na Rua do Arvoredo, em Porto Alegre. Convocado para prestar depoimento na delegacia, José Ramos diz que os 2 homens dormiram na casa dele e foram embora durante a manhã. A história não convenceu o delegado. Insatisfeito, o chefe de polícia vai revistar a casa de José Ramos e Catarina Palci. No interior da residência, são encontrados diversos indícios de acontecimentos macabros. Além dos pertences pessoais das vítimas, foram descobertos vários pedaços de um corpo humano, enterrados no porão da casa. Trata-se do açougueiro Klausner. Em um poço da residência, a polícia localiza os corpos mutilados do caixeiro viajante José Inácio e do comerciante Januário. Catarina Palci confessa à polícia que foram cometidos 6 assassinatos dentro da casa e que dos corpos das vítimas foram feitas linguiças pelo açougueiro Klausner. As linguiças fabricadas tinham boa aceitação no comércio de Porto Alegre.
José Ramos nega os crimes, mas as provas o incriminam. José Ramos é condenado à pena de morte por enforcamento, mas acaba sendo convertida em prisão perpétua. Ele morre 30 anos depois, internado na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Catarina é presa como cúmplice, pega 13 anos de prisão. Libertada, passa a morar na rua, onde é encontrada morta anos depois. O processo dos crimes da Rua do Arvoredo está depositado no Arquivo Nacional, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o historiador Décio Freitas, autor do livro O Maior Crime da Terra, faltam diversas páginas do processo. O fato é que os crimes realmente aconteceram. As provas sobre a produção de linguiças com carne humana foram inviabilizadas com o decorrer do processo e o passar dos anos. Sempre haverá uma história mal contada. E eu estarei aqui para mostrar os fatos. E você? Fazer as suas considerações. Até a próxima história.